Olá pessoal, aqui é o professor Grins do canal omatemático.com e hoje então eu vou introduzir conceitos de funções. Inicialmente eu posso dizer de uma forma mais técnica que função é uma relação entre dois conjuntos. Só que dizer isso fica muito vago. O bom seria termos um exemplo. Aqui nós temos a cebola custa R$2 o quilograma. Então eu quero comprar cebola, quilogramas de cebola, mas eu vou pagar alguma coisa. Então eu vou fazer uma relação entre o que eu vou comprar, a quantidade, e o preço a pagar. Aqui está, R$2 por cada quilograma. Como eu não sei quantos quilogramas eu vou comprar, eu vou deixar X. E o total a pagar F de X, que também pode ser chamado de Y. Aqui está então, domínio são os valores do X. A imagem são os valores do Y. E a lei está aqui no meio. Se eu comprar 1 quilo, 2 vezes 1, R$2. Isso aqui é a imagem do 1 após ser processado. Então, qual vai ser o valor após ser processado? 2 kg, 2 vezes 2 dá 4. Esta é a imagem do 2, a imagem após ter sido processado. E assim sucessivamente eu poderia ir indefinidamente mudando o valor do X e obtendo novos valores no Y. Mas observe que quem dá as cartas aqui, quem determina, quem fornece o valor para que tudo aconteça é o X. Então o X é uma variável independente. O Y é uma variável que depende do X. O X também é o domínio e este é a imagem. Por que o X é o domínio? Porque ele tem o controle de tudo. É ele que manda para que o Y obedeça. Se ele não fornecer um valor, o Y não poderá fazer nada. E aí está então, X variável independente e Y variável dependente, que depende do valor do X. Ou X é domínio, que tem o controle de tudo, ele tem o domínio de tudo. Y, imagem. Podemos também relacionar o domínio X, a um bonequinho que tem autonomia para fazer os movimentos que ele quiser. Os movimentos passam por uma lei e a imagem, que é o Y, reflete o que ele está fazendo. Claro que passando pela lei há algumas alterações, mas tudo que ele faz veio daqui. Então, este aqui, o X, tem o domínio, é o domínio, e este aqui é a imagem do que está acontecendo lá. Se este aqui não fizer nada, nada acontece aqui. E a lei é aquela lei de formação que nós temos, que faz algumas alterações. Então, isso aqui mostra que o domínio é aquele que domina, que tem o controle. E essa imagem reflete o que este faz. Essa imagem não precisa ser fiel, exatamente igual. Da mesma forma que espelhos deformam a imagem de uma pessoa, ele também pode alterar a imagem, mas ele vai ter que orquestrar os seus movimentos em função deste. Gostaria de mostrar para vocês que essa representação se chama representação por diagrama sagital. Esquece o sagital, só diagrama. E aqui a representação via gráfico, que é mais poderosa e que certamente vamos usar muito mais assiduamente que essa aqui. Essa aqui é só para explicar a matéria e vocês entenderem. Futuramente é via gráfico. Então aqui no caso, o domínio está no eixo deitado aqui do X e a imagem está no eixo de em pé aqui, 2 e 4 aqui. É sempre assim. Então esse primeiro aqui de partida no X e o outro de em pé. Agora se eu for pegar o 1, tem que ligar o 2, 1 está ligado ao 2, então esse é o ponto. Se eu for ligar o 2 a 4, o 2 está ligado ao 4, está aqui. Tá? Então são dois pontinhos e acabou. Se forem só esses números, então acabou mesmo. Mas geralmente existe outros valores além desses inteiros aqui. Tem 1,1, 1,2, 1,3, 1,4 e aí então teremos uma série de valores aqui, um ladinho do outro, pequenininho. Os pontos estão tão coladinhos um no outro que a gente nem vê que são pontos, parece uma reta. Mas na verdade são infinitos pontinhos um do lado do outro, colado, e fica essa reta aqui por causa disso. Bom, aqui tem infinitos pontos. Não poderia fazer infinitos riscos aqui. Por isso que o diagrama não é conveniente, não é prático. Não tem como representar da mesma forma que eu fiz aqui, um monte de risquinho ligando 1,1 está ligado a tal, 1,2 está ligado a tal, 1,01 está ligado a tal. Então, o gráfico para nós, quando tem um intervalo contínuo, assim, não pontos, tem que ser gráfico daí, não pode ser assim.
Contudo, se for contínuo, assim como eu falei, daqui até ali somente, o domínio será de 1 a 2, continua valendo no eixo do x, e a imagem eu vou buscar lá no eixo do y, de 2 a 4, aqui está. Então essa é a interpretação. Graficamente é o que nós vamos representar. Vamos ver outro exemplo. Vamos supor que um taxista, é o exemplo mais clássico que tem, cobra R$2 por quilômetro rodado no seu táxi. Então é uma variável, né, porque os quilômetros não estão definidos. Então vou botar assim. Ele cobra R$2 por cada quilômetro que eu rodar, 2 vezes x. Se rodar 1 quilômetro é R$2, se 2 quilômetros é R$4, e assim vai indo. Mas ele cobra uma bandeirada de R$5. A bandeirada é assim, ó. Quando você entra no táxi, você fez o táxi parar. Só por ter feito isso, você já tem que pagar R$5. Se você fizer isso e não entrar no táxi, você tem que pagar R$5, que você rodou 0 quilômetros, mas o táxi parou para te atender. Então vamos botar a bandeirada de 5 aqui. Vamos supor que eu não mandei o táxi embora. Então a função, né, ficou 2 vezes não sei quantos quilômetros, mas a bandeirada fixa, que é aquela, né, pelo fato de o táxi ter parado. Eu já botei em vermelho aqui para vocês, ó. Então, se eu rodar 10 quilômetros, é só botar 2 vezes 10, 20, mais 5, R$25. É o que eu vou pagar. Então, só para a gente situar. X é os quilômetros rodados. O Y é o valor que eu pagarei. Então, eu estou relacionando quilômetros com dinheiro a pagar. No nosso diagrama vai ficar assim, se bem que o diagrama não é muito indicado para essa situação, porque eu posso rodar uma infinidade de valores, 10,1, 10,2, 9,5, que não vai dar para representar, mas é só um valor hipotético para a gente poder entender. E agora passando isso para o nosso gráfico cartesiano, e aí está como ficou. O x é os quilômetros rodados, R$25 é o total a pagar no eixo dos y. Então fizemos uma ligação entre quilômetro e dinheiro a pagar. Ao longo do curso a gente vai fazer as mais diversas combinações. A gente pode fazer lado e área, lado e perímetro, lado e volume, lado e preço, dinheiro a pagar, quer dizer, distância e velocidade, distância e tempo. Bom, repare só a arrogância do X perante o coitado do Y. Ele está se achando. Geralmente, quando alguém tem poder, ela acaba se julgando o suprassumo, né? É assim também com as letrinhas aqui. Mas olha só, até agora ele não disse nada demais. Vamos ver o que ele vai dizer na próxima afirmação e vamos ver se ele não está extrapolando. Será que essa afirmação que o X está fazendo está correta? Será que ele pode enviar qualquer número que ele quiser? Aí há controvérsias, vamos discutir isso, não é bem assim. No campo dos reais tem limitação. E não é só no campo dos reais, é no contexto também do exercício. Um exemplo para a gente poder desmascarar o X, ele não pode assumir qualquer valor. Aqui temos o contexto aquele do táxi, onde ele cobra R$2 por quilômetro rodado mais 5 de bandeira. Se você entrar com um número negativo, como o X disse, qualquer valor, o que vai acontecer? Andou uma distância negativa, e distância nem tem sinal na física, e aí bota o 20 ali, dá menos 40, com 5 dá menos 35. O que se entende é que o passageiro vai ter que receber do motorista R$35, não se sabe por quê, é um absurdo. Então quer dizer que o X não pode atribuir qualquer valor sem levar em consideração o contexto. Certamente esse exercício aqui tem um intervalo de limitação que geralmente os professores dão ou a gente tem que entender. Neste caso, a limitação seria esta aqui, a limitação. O menor valor possível é 0. Não pode pegar valor negativo e aí até o mais infinito, porque daí fica em aberto. Mas então o X não pode pegar qualquer valor, tem que levar em consideração o contexto do nosso exercício. Não pode assumir valores negativos por questões óbvias. Mas não é só isso, existem outras situações que daí não é devido ao contexto, é devido a uma restrição matemática mesmo. Aqui nós temos então 1 sobre x menos 3, onde o número que está entrando é o 3. Imagina botar 3 aqui embaixo, o que vai acontecer? E aqui está o cálculo então. A função imagem, 1 sobre x menos 3, colocando 3 no lugar do x,
dá 3 menos 13 dá 0 embaixo. Então, 1 dividido por 0, ou qualquer número dividido por 0, não é possível matematicamente. Então, o x, o domínio, não pode colocar nenhum valor que anule o denominador. Então, nós temos que fazer uma restrição em relação a isso. Não pode dar 0 no denominador. Essa é a primeira restrição algébrica, então, para o domínio. Vamos ver outras situações, então. A entrada aqui é menos 8. Colocando menos 8 no lugar do x, aí está a função destacada, então. Coloquei menos 8 no lugar do x, raiz de menos 9. Bom, no nosso caso aqui, como estamos trabalhando com o campo dos reais, raiz de menos 9 não existe. Isso só existe no campo dos complexos, mas não é o caso agora. Por que raiz de menos 9 não é possível? Vamos demonstrar isso da seguinte maneira. Eu vou chamar isso aqui de y para facilitar nossos cálculos e vou tirar essa raiz elevando ao quadrado do lado de cá e também o lado de cá. S2 corta com a raiz, vai dar que y elevado ao quadrado é igual a menos 9. Pronto. Acabamos de isolar, então, menos 9 aqui, y ali. Qual é o número que elevado ao quadrado dará menos 9? Nós podíamos perguntar isto. Eu só conheço 2 números que fazem isso, que poderiam vir a fazer isso acontecer. De preferência o menos 3 e o 3. Vamos colocar ali no y para ver o que vai acontecer. Resultado final, então, menos 3 elevado ao quadrado, que eu coloquei esse aqui, no lugar do y. Repete o menos com menos, dá mais. Então, não deu menos 9, porque qualquer número elevado ao quadrado é positivo por causa da regra dos sinais. E aqui com muito mais motivo, 3 vezes 3 é 9. Por isso que não existe um número elevado ao quadrado que dê menos 9, todos dão positivo. Então, no campo dos reais não existirá isso, só lá no campo dos complexos, que ainda está longe, né? Aqui a gente vai trabalhar só com o campo dos reais. Então, outra restrição, não posso deixar dar negativo debaixo do radical. Não, quando for par aqui. Quando for ímpar aqui pode, mas quando for par, 2, 4, 6, não pode. Então, essa restrição a gente vai contabilizar lá, já é a segunda, então. Então, aí está a segunda restrição. E agora vamos para a terceira. Terceiro caso, então, nós temos denominador e raiz ao mesmo tempo. Então, na verdade, se eu estou vendo bem, as duas situações anteriores. Ao mesmo tempo, tem denominador, não pode dar 0, e ao mesmo tempo tem raiz, não pode dar negativo. Então, tem que juntar essas duas situações. Mas vamos em frente, vamos ver o que acontece com menos 8 e 1, que eu coloquei aqui duas entradas. Já destaquei aqui para vocês, né, a função. Substituiu menos 8, não pode dar negativo, como deu, então tem que ser maior que 0. E aqui eu botei 1 também, outro problema, não pode dar 0 embaixo. Então, neste caso, né, tem que ser maior que 0, tem que ser positivo, não pode dar negativo, e tem que ser diferente de 0. Exatamente a união das duas situações anteriores. Aqui está. Essas duas anteriores aqui agora estão fundidas nessa aqui. De tal sorte que essa aqui proíbe que dê 0 aqui embaixo e essa aqui proíbe que dê negativo aqui embaixo. Tem que ser maior ou igual a 0, mas como essa é diferente, então tira esse igual daqui para respeitar essa primeira condição. E aí então vai ficar apenas maior. E aí está o caso então já junto com os outros. Maior que 0 quando é raiz com índice par, com índice par. Então, são as três situações mais emergentes. Tem uma outra situação que envolve logaritmo, que eu não vou expor agora. Deixo só essas três com vocês. Restrições, então, algébricas são essas aí. E mais a restrição devido ao contexto. Ok, pessoal? Esse vídeo, então, eu encerro por aqui. E também inscreva-se no canal, divulgue com os colegas, comunique seu professor. Então, a gente se encontra no próximo vídeo.